Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o capítulo 9 do livro de Esther, onde veremos como Deus, de maneira silenciosa e poderosa, transformou um decreto de morte em uma celebração de vida. Vamos caminhar juntos pelos detalhes desse livramento histórico, entender como surgiu a festa de Purim e mergulhar na fidelidade do Senhor que guarda, sustenta e honra o seu povo em meio às maiores adversidades. No dia estabelecido, aquele dia de tensão pairando no ar, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o destino parecia selado para os judeus. Era o dia em que os inimigos deles esperavam prevalecer, se levantar e exterminá-los. Porém, algo extraordinário aconteceu. Uma virada dramática, quase que cinematográfica, se desenrolou diante dos olhos de toda Suzã e das províncias. O próprio destino pareceu tropeçar e cair diante da mão invisível que guia a história. Os judeus, que deveriam ser oprimidos, tomaram o controle e dominaram sobre aqueles que buscavam destruí-los. Os judeus, encorajados e sustentados pela mão do rei, se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do reino de Assuero, para firmemente resistirem contra aqueles que procuravam o seu mal. E ninguém pôde com eles. Ninguém sequer ousou se levantar para lutar, porque o medo, como uma sombra fria ao pôr do sol, caiu sobre todos os povos. Os judeus se tornaram temidos, e não era por suas próprias forças, mas porque a majestade do livramento de Deus se refletia neles. Não foi apenas uma questão de estratégia militar. Deus, que havia virado a sorte dos seus filhos, também inclinou o coração dos governantes locais. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei ajudavam os judeus. Não era porque de repente tivessem se tornado amigos dos judeus, mas por medo de Mordecai, que agora era uma autoridade respeitada no palácio. Mordecai, aquele que antes era apenas um simples servo à porta do rei, agora crescia como um carvalho robusto plantado junto às correntes de águas vivas. A fama de Mordecai corria como fogo em palha seca por todas as províncias, e seu poder aumentava dia após dia. Assim, os judeus atacaram todos os seus inimigos, feriram-nos com o fio da espada, mataram e destruíram aqueles que os odiavam. Foi uma batalha inevitável, não motivada por sede de vingança mesquinha, mas pela legítima defesa e pela manutenção da existência de seu povo, promessa viva do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles dias, a ordem divina se manifestava de maneira palpável. Quem se levantasse para destruir o povo de Deus, encontraria sua ruína. Dentro da cidade de Suzã, a movimentação foi intensa. O relato diz que os judeus mataram e destruíram 500 homens, e aqui vale uma pausa para imaginar a cena. Suzã, grande capital do Império Persa, fervendo de rumores, medo e tensão. A cidade, que já fora cenário de festas opulentas, agora testemunhava uma ação cirúrgica e determinada dos judeus. Entre os mortos estavam 10 filhos de Amã, o filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Esses filhos carregavam o sangue e o ódio do pai. Tinham sido criados em meio ao orgulho e à arrogância, provavelmente ensinados desde pequenos a desprezar o povo de Deus. E agora tombavam todos juntos como árvores apodrecidas que não resistem à primeira ventania forte. O registro é cuidadoso em apontar que, mesmo tendo poder de mão para oprimir, os judeus não tocaram nos bens dos seus inimigos. Isso é muito importante. A narrativa faz questão de nos mostrar que o objetivo não era saque, não era enriquecimento ilícito, mas preservação da vida. Um detalhe que reforça o caráter moral e ético da resistência dos judeus. Eles lutavam pela sobrevivência, não pela ganância. Por detrás dessa virada, há um sopro profundo do cuidado divino. Historicamente, o Império Persa, nessa época, por volta do século V a.C., era um mosaico de culturas, povos e tradições. Um império que se estendia da Índia até a Etiópia, governando 127 províncias, onde qualquer rebelião ou resistência interna poderia ameaçar a estabilidade do trono. A ascensão de Mordecai, portanto, trazia segurança ao rei Assuero, pois agora os judeus, um povo distribuído em todo o império, estavam favoráveis à coroa. Arqueologicamente, escavações em regiões persas como Susa, antiga Suzã, mostram vestígios de palácios, inscrições reais e estruturas administrativas grandiosas, confirmando o poder e a riqueza que o livro de Esther descreve. Esse contexto ajuda a entender a tensão política.
Qualquer movimento de um povo minoritário poderia se tornar um problema para o equilíbrio delicado do reino. E o temor sobre os judeus era parte desse jogo de forças invisíveis, mas muito reais. Ao olhar para o que aconteceu nesses primeiros versículos, salta aos olhos a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Mesmo quando parecia que o mal triunfaria, Deus virou a história de cabeça para baixo. A forca que Amã preparou para Mordecai foi usada para sua própria condenação. Os filhos que poderiam perpetuar o ódio do pai foram ceifados. E o povo que seria exterminado se tornou respeitado e temido. O cuidado dos judeus em não tomarem os bens dos mortos mostra ainda uma percepção muito clara de que a vitória vinha do Senhor. Eles não misturaram a justiça com a cobiça. Isso também ecoa a ordenança antiga dada a Israel nas batalhas contra inimigos designados por Deus. Destruir sim, mas sem cobiçar dos despojos. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 ao 18, Moisés já havia alertado o povo para esse princípio. E nesse desenrolar da história de Esther, o cenário espiritual é tão importante quanto o físico. O ataque dos inimigos contra os judeus não era apenas uma questão étnica ou política. Desde o Éden, Deus estabeleceu que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Aqui, no livro de Esther, vemos mais um capítulo dessa guerra silenciosa. Um episódio em que Deus, sem ser mencionado diretamente, age com poder inquestionável. Como aquele autor habilidoso que não aparece em cena, mas cujas marcas estão em cada linha do roteiro, Deus assina a história de Esther com tinta invisível, mas profundamente perceptível. A morte dos filhos de Amã também traz à tona uma imagem de completa erradicação do mal que se levantou contra o povo judeu. Era necessário que toda a raiz de amargura e de ódio fosse arrancada para que não houvesse um novo levante no futuro. E cada nome daqueles filhos, cuidadosamente registrado, serve para eternizar essa justiça aplicada. Dentro da cultura persa antiga, os nomes carregavam grande significado. Eram expressões de identidade, caráter e destino. A destruição desses filhos representa não apenas a morte física, mas o colapso de uma linhagem de oposição contra Deus e seu povo. É maravilhoso perceber que, mesmo em meio a um império pagão, onde muitos adoravam deuses estranhos, o Senhor preservava seu povo como a menina dos seus olhos, como descrito em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Nada passou despercebido aos olhos de Deus. Nenhum decreto humano poderia impedir a promessa que ele mesmo havia feito a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso, a vitória dos judeus em Suzã e nas demais províncias é muito mais do que um triunfo militar. É o cumprimento visível e palpável da fidelidade de Deus às suas alianças. Esther, Mordecai e todo o povo judeu estavam agora colhendo o fruto da providência divina plantada em silêncio, regada com lágrimas e adubada pela esperança. E enquanto as ruas de Suzã ecoavam os rumores dos acontecimentos daquele dia memorável, uma lição silenciosa ecoava pelos corredores da história. Deus nunca abandona os seus. Ele é o Deus que vira o cativeiro, que transforma a humilhação em honra, o lamento em dança, como tão lindamente cantaria mais tarde o salmista em Salmos capítulo 30, verso 11. Essa verdade que pulsava viva em cada coração judeu naquele 13º dia de Adar, continua viva ainda hoje. O Deus que agiu em Suzã é o mesmo que age em nossas vidas, virando decretos, mudando sentenças, reescrevendo destinos. Porque, como nos ensina o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Enquanto as últimas espadas ainda ecoavam seu tilintar de ferro e a poeira das ruas de Suzã ainda se misturava ao cheiro forte da batalha, o coração do rei Assuero recebeu a notícia quente dos acontecimentos. No próprio dia veio diante dele o relato. Na cidadela de Suzã, os judeus haviam matado e destruído 500 homens, além dos 10 filhos de Amã, aquele que fora o grande arquiteto da trama maligna contra eles. O rei, curioso e pragmático como era típico dos monarcas persas, perguntou à rainha Esther o que mais ela desejava. Essa cena é de uma força impressionante. A rainha, que outrora tremia para entrar na presença do rei sem ser chamada, agora é uma mulher revestida de coragem, posicionada na história como instrumento de livramento. E Esther, ao ser questionada, não hesita. Ela pede que seja concedido aos judeus de Suzã permissão para que, também no dia seguinte,
pudessem agir contra seus inimigos e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados em forca. Esse pedido pode soar duro para os ouvidos modernos, mas dentro da cultura da época, a exposição dos corpos dos traidores tinha um forte simbolismo. Era uma maneira pública de declarar a queda do mal e prevenir que outros fossem seduzidos pela mesma loucura. Além disso, naquele contexto, o sinal servia de advertência para todo o império de que a mão de Deus protegia os judeus e que se levantar contra eles era, de certa forma, se levantar contra o próprio Deus. O rei, sem hesitar, ordenou que o pedido de Esther fosse cumprido. Assim, os corpos dos filhos de Amã foram expostos na forca, diante de todos. A imagem da forca erguida com os cadáveres dependurados falava mais do que qualquer decreto. Mostrava a vitória absoluta do Deus de Israel sobre aqueles que tramavam sua destruição. No dia seguinte, o 14º dia do mês de Adar, os judeus que estavam em Susã se reuniram novamente, e mais 300 homens caíram diante deles. Aqui, mais uma vez, o texto faz questão de salientar que os judeus não tocaram nos despojos dos inimigos. Era uma guerra pela sobrevivência e pela preservação da promessa, não pela busca de riqueza. Enquanto isso, nas províncias do império, o movimento se repetiu. Os judeus se reuniram em suas cidades e defenderam suas vidas contra aqueles que tentavam lhes fazer mal. Mataram 75 mil inimigos ao redor do vasto território persa. Um número que por si só impressiona e revela a extensão do perigo que rondava o povo judeu. 75 mil! Imagine só, homens e mulheres que haviam sido envenenados pelo ódio e agora sucumbiam diante da justiça divina. E mais uma vez, mesmo com esse número gigantesco de inimigos derrotados, os judeus não estenderam suas mãos para saquear os bens. Isso revela uma pureza de propósito que ilumina toda essa narrativa. Eles não estavam sedentos por riquezas. A motivação era outra: preservar a vida, honrar o Deus de seus pais, guardar a santidade do livramento que estavam recebendo. Naquela época, a lei persa permitia que povos perseguidos se defendessem, mas não era comum que um grupo inteiro triunfasse de maneira tão completa. Isso demonstra o favor sobrenatural que repousava sobre os judeus. Além disso, esse acontecimento deu origem à festa do Purim, uma celebração que seria instituída formalmente mais adiante, mas que já começava a ser desenhada nesse contexto de alegria misturada com alívio. Os judeus das províncias, ao vencerem seus inimigos, estabeleceram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e alegria. Descansaram de seus combates e celebraram com banquetes e presentes uns aos outros. Era um momento de virar a página, de respirar fundo depois da tempestade. A vida, que havia sido ameaçada de extinção, agora florescia com mais força. Entretanto, em Susã, a situação foi um pouco diferente. Lá, por causa dos 2 dias de luta intensa, os judeus celebraram no 15º dia do mês de Adar. A diferença de datas entre as províncias e a capital persa acabaria por se tornar uma peculiaridade na celebração do Purim. Nas cidades muradas, como Susã, a festa seria no 15º dia, enquanto nas demais cidades no 14º. Esse detalhe é fascinante, porque revela como Deus valoriza a história e a memória do seu povo. Cada cidade, cada contexto, cada batalha tem seu espaço de honra na memória coletiva. Nenhuma vitória, nenhum livramento é esquecido diante de Deus. Historicamente, é importante lembrar que o mês de Adar corresponde mais ou menos a fevereiro ou março no nosso calendário atual. Era o final do inverno no hemisfério norte, época em que as chuvas cessavam e o tempo começava a ficar mais ameno. Um tempo propício para festas e celebrações, o que torna ainda mais significativa a instituição do Purim nesse período. Arqueologicamente, os vestígios encontrados nas regiões antigas do Império Persa, como moedas e inscrições, indicam que havia, de fato, tolerância religiosa em certas épocas, mas também períodos de intensas perseguições contra minorias. A história de Esther se encaixa perfeitamente nesse cenário, mostrando como a providência de Deus guiava seu povo em meio às oscilações do poder humano. Assim, entre banquetes, presentes e muita alegria, os judeus celebravam não apenas a vitória física, mas a fidelidade do seu Deus. O Purim se tornaria, por gerações e gerações, um lembrete vivo de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra.
E não apenas uma palavra fria e distante, mas uma palavra de livramento, de cuidado, de transformação. Os versos nos levam a perceber que essa celebração não era meramente uma festa de agradecimento humano, era um culto em forma de alegria. Era o reconhecimento de que a mão que havia sustentado Moisés no deserto, a mão que havia fechado a boca dos leões para Daniel, era a mesma que agora segurava cada judeu, renovando a aliança silenciosamente, mas de forma tão poderosa quanto os trovões do Sinai. A memória do livramento-se em patrimônio espiritual, um fio de esperança que atravessaria séculos, mantendo viva a chama da identidade do povo judeu em meio às nações. E essa memória não seria guardada apenas nos pergaminhos ou nas canções, mas em cada coração que passaria as histórias adiante, de geração em geração, até que o nome de Deus fosse glorificado em toda a terra. Mordecai, aquele mesmo que havia sido levantado por Deus de simples porteiro à mão direita do rei, não deixou que os acontecimentos daquele livramento tão extraordinário ficassem apenas na memória que haviam vivido a batalha. Ele entendeu com a sabedoria que vem do alto que aquilo precisava ser registrado, formalizado, celebrado. Assim, Mordecai escreveu todas essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, desde as mais próximas até as mais distantes. As cartas não eram meras instruções administrativas, eram convites ao culto, à memória, à gratidão. Mordecai, movido por aquele zelo que brota do coração de quem conhece a Deus, ordenou aos judeus que guardassem todos os anos os dias 14 e 15 do mês de Adar como dias de festa e celebração. Não como uma lembrança seca, mas como dias vivos, cheios de banquetes, alegria, troca de presentes e auxílio aos pobres. O texto deixa claro que esses dias eram para serem celebrados porque foi nesse período que os judeus descansaram dos seus inimigos. E nesse mês que a sua tristeza se transformou em alegria e o seu luto em dia de festa. Aqui é como se a alma da narrativa vibrasse com força. Deus é aquele que muda a estação da vida. Ele pega as cinzas e faz delas coroa, como bem registraria Isaías capítulo 61, versículo 3. Cada elemento das instruções de Mordecai tem um peso espiritual profundo. Os banquetes eram a expressão da comunhão. A alegria era o fruto natural da vitória que vinha do Senhor. O envio de porções uns aos outros expressava o amor fraternal, o cuidado mútuo. E o auxílio aos pobres era a consciência de que ninguém deveria ser deixado de fora da celebração da graça. Era uma festa para o corpo inteiro, para todo o povo, do menor ao maior. E os judeus receberam essa palavra com prontidão. A instituição do Purim foi abraçada não como uma imposição, mas como um tesouro. Eles reconheceram que o que lhes sobreveio não foi obra do acaso, mas livramento da parte de Deus. O texto é categórico ao afirmar que eles aceitaram a prática daquilo que tinham começado a fazer, como também o que Mordecai lhes havia escrito. A razão era clara. Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, havia intentado destruir os judeus e lançado o Pur, isto é, a sorte, para os consumir e destruir. Essa referência ao Pur é fundamental para entender a profundidade simbólica da festa que estava sendo instituída. Pur era uma prática pagã de lançar sortes, algo como jogar dados ou fazer rolagens de adivinhação para decidir o destino de alguém. Amã confiava em seus deuses, em sua sorte, em seus planos maliciosos, mas Deus mostrou que nenhuma sorte, nenhum plano humano, nenhuma trama oculta pode prevalecer contra os seus desígnios. Quando a situação foi trazida diante do rei, este ordenou por escrito que o mau intento que Amã havia tramado contra os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça e que ele e seus filhos fossem enforcados. E por isso esses dias foram chamados Purim, por causa da palavra pur. Esse ponto é uma ironia divina tão cheia de significado que parece até uma assinatura celestial. O inimigo lançou a sorte contra o povo de Deus, mas Deus transformou a sorte em celebração. O que era para ser morte, virou vida. O que era para ser destruição, virou restauração. A festa Purim é, portanto, uma lembrança de que Deus é soberano até sobre aquilo que o inimigo tenta lançar para o mal. Mordecai ainda reforçou tudo isso com uma carta escrita estabelecendo a festa como obrigação anual para que todos os descendentes, todos os que se unissem ao povo judeu, também participassem da celebração. O tom da carta era mais do que uma instrução, era um apelo para que a memória coletiva fosse preservada. A história não deveria morrer com aquela geração.
O livramento deveria ser contado e recontado, celebrado e transmitido para que nunca fosse esquecido que Deus é fiel. Assim os judeus determinaram e assumiram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os que a ele se unissem, que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias, como estava escrito e como tinham determinado no tempo devido a cada ano. E esses dias deveriam ser lembrados e celebrados por todas as gerações, famílias, províncias e cidades. Essa insistência no texto em repetir gerações, famílias, províncias, cidades, nos mostra como a festa do Purim devia permear toda a vida do povo. Deveria ser uma festa pública e privada, comunitária e doméstica, estadual e familiar. Esse detalhe é precioso, pois Deus quer que as lembranças dos seus feitos estejam não apenas nos grandes altares públicos, mas nas pequenas lareiras dos lares. Em cada família, em cada geração, deveria se contar como Deus transformou o decreto de morte em canções de vida. Era uma festa da memória viva, da herança espiritual que molda o caráter do povo. E para selar ainda mais a oficialização dessa celebração, Esther, a rainha, filha de Abiail, junto com Mordecai, escreveram com toda a autoridade real uma segunda carta, com todo o vigor necessário para confirmar o Purim. Eles enviaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do Império de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Essas palavras não eram apenas de formalidade política. Eram o eco de um coração que conhecia a angústia do exílio, a dor da ameaça e agora saboreava a liberdade que só o Deus de Israel podia proporcionar. A palavra paz, na cultura hebraica, o shalom, não é apenas ausência de guerra, é integridade, plenitude, harmonia com Deus e com os homens. E fidelidade aponta para a continuidade do pacto, para a lealdade mútua entre Deus e seu povo. As cartas ordenavam que esses dias de Purim fossem celebrados nas datas fixas, como haviam sido estabelecidos pela própria Esther, e como eles mesmos já haviam determinado para si e para seus descendentes, concernente aos tempos de jejum e lamentação. Ou seja, o Purim não apagava o jejum e a memória do perigo que haviam enfrentado, mas era o coroamento da história. Jejuaram na dor, celebravam na vitória. E assim, a ordem de Esther confirmou essas práticas do Purim e o relato foi registrado num livro. Esse livro, citado, é uma referência à documentação oficial dentro dos arquivos persas, que eram cuidadosamente guardados. Era comum no Império Persa registrar os acontecimentos relevantes para que fossem preservados como parte da memória oficial do reino. Essa última menção ao registro num livro tem um sabor especial, porque aponta não apenas para a preservação da história humana, mas também nos lembra que nossos dias, nossos livramentos estão registrados no livro da vida diante do Senhor. Nenhuma lágrima é esquecida, nenhuma luta é desperdiçada, nenhuma vitória é apagada dos registros celestiais. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre o extraordinário capítulo 9 do livro de Esther, onde vimos, passo a passo, a mão invisível de Deus reescrevendo o destino do seu povo no meio de um dos maiores impérios da antiguidade. Acompanhamos o dia em que os judeus, marcados para a morte, se levantaram com coragem e fé e, amparados pela providência divina, venceram seus inimigos, não movidos pela ganância ou pela vingança, mas pela necessidade legítima de defesa e preservação da vida. Vimos como Mordecai, com sabedoria e temor do Senhor, estabeleceu a festa de Purim, uma celebração anual carregada de memória viva e gratidão, para que jamais se esquecesse o dia em que a tristeza se tornou alegria e o luto festa. Percebemos como a instituição desse memorial ultrapassou as fronteiras do tempo, alcançando famílias, cidades e gerações, reforçando que Deus é aquele que transforma a sorte lançada contra os seus em vitória e celebração. Sentimos através de cada linha o peso da fidelidade de Deus, que usa pessoas comuns em contextos improváveis para realizar o seu plano eterno de redenção e cuidado. E, acima de tudo, compreendemos que a história de Esther não é apenas um registro antigo, mas um testemunho vivo para nós hoje. Deus ainda é o mesmo, soberano sobre os reis da terra, atento ao clamor do seu povo, escrevendo histórias de livramento e esperança, até o dia em que toda lágrima será enxugada dos olhos. E assim como aqueles judeus que celebraram o Purim com alegria e generosidade, somos convidados também a manter viva a chama da memória do que Deus já fez, e a confiar que Ele continua a escrever histórias de livramento em nossas vidas. Texto e produção Douglas Vieira.
Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.